gente bonita! Eu sou a Daniela Esteves. Vocês estavam com saudade da gente, do nosso programa em análise? Pois é, nós estamos de volta com as gravações do programa em análise. Estamos muito felizes, muito mesmo, porque é sempre uma oportunidade, é sempre algo novo e uma renovação não só para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, mas para as nossas vidas, porque a gente aprende muito, né, Orivaldo? É verdade, é uma alegria estar de volta no programa em análise. Nós vamos às quartas-feiras agora, quinzenalmente, talvez, ou pode ser que seja até semanalmente, mas cheio mesmo de conteúdo, né, Daniela? É um programa muito dinâmico, atualizadíssimo. Isso mesmo. Temos o programa também Minuto em Análise, que vai 2 vezes por semana. Tanto eu como a Dani vai estar soltando esse Minuto em Análise para, olha, bombardear vocês de informações a respeito das questões emocionais. Embaixo aí você vai ver a nossa rede social. Não deixe de entrar lá e participar conosco e interagir conosco, que é mais importante. Se você fizer o seu comentário, se você colocar alguma sugestão, com certeza nós temos uma equipe aqui para responder para você. E as perguntas também, as perguntas também. Você não vai ficar de fora. Você vai ficar muito bem informada com o programa em análise e o programa Minuto em Análise. E o que mais eu senti falta das gravações é que as pessoas que nos seguem, elas interagem muito conosco, nos chamam, tiram as dúvidas, trazem suas questões, seus conteúdos do dia a dia. Isso é muito importante, saber que esse programa ele tem sido assim, de extrema importância na vida das pessoas. Na questão emocional, sobretudo na questão emocional, porque a gente busca, através do programa em análise, a gente busca trazer o bem-estar. E o bem-estar, a princípio, muitas pessoas se perdem nas suas buscas e sabe que em nós, dentro do programa em análise, pode se encontrar nas suas questões, nas suas dores, nos seus medos, né? Porque as pessoas perguntam, não vai voltar, terminou, como que é isso? Não é nada disso. É que nós estávamos refazendo, né? Reeditando todo o formato. Uma forma de trabalhar com vocês para atender da melhor forma, né? É isso. Agora, ele vai ficar bem mais interativo, com certeza, tá? Porque nós contamos com vocês e queremos responder a vocês. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade em tempo de quarentena. Vocês sabiam que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? E essa estatística foi antes da quarentena do coronavírus. Então, Orivaldo, olha que coisa impressionante. O Brasil, antes da quarentena, antes do coronavírus, já era considerado o país mais ansioso do mundo, com 18 milhões de brasileiros convivendo com transtorno de ansiedade. Olha que coisa incrível. Agora a pergunta, é possível ficarmos mais ansiosos no tempo de quarentena, Orivaldo? Bom, Daniela, nós temos muito o que conversar aqui hoje, né, a respeito desse assunto. Falar de ansiedade em tempo de coronavírus dá a impressão que o coronavírus ela agrava e aumenta essa ansiedade. Sim, até certo ponto podemos concordar, mas não podemos esquecer que a ansiedade ela sempre existiu no mundo todo e ela acabou se desenvolvendo muito mais depois da era da Revolução Industrial, onde as pessoas ficaram com pressa para resolver as suas coisas, as suas vidas, né, em si. Então a ansiedade no Brasil, por se tornarmos hoje o maior país em termos de ansiedade, nós precisamos analisar o histórico desse país. Nós estamos aí vivendo, antes mesmo da crise, da pandemia aí, do coronavírus, nós estávamos vivendo aí uma crise social, uma crise política, que quando começou a dar sinais, luz lá no final do túnel, vem a pandemia. Então, o que está acontecendo aí?
Será mesmo que é por acaso que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo? Não, tudo tem uma consequência, tem um histórico por detrás de tudo isso que a gente pode estar desenvolvendo no transcorrer dessa nossa conversa. Sim, porque além das questões políticas, sociais, o Brasil ele vive numa ansiedade em busca até de aceitação, né? O povo brasileiro nessa busca, nessa correria, né? Nessa era, né, da internet, onde as pessoas muitas vezes se perdem, né, dentro até de um imaginário e quando volta para a sua realidade ela não consegue lidar com essa ansiedade. Como que a gente consegue, uma dica que o senhor possa já de princípio passar, é possível controlar a ansiedade? Como a gente consegue controlar a ansiedade mesmo tendo já essa predisposição, que não está acontecendo agora, apenas de uma certa forma ela está sendo mais valorizada, mais falada, porque as pessoas, no seu casulo, elas começam a ficar como leões enjaulados, né? Então, de alguma forma, elas começam a se expressar. Então, o senhor pode dar uma dica? Sim, falar de controle de ansiedade, não existe uma cartilha, né? Quer dizer, todo mundo fala o que você deve fazer para você não ficar ansioso. Mas a realidade não é bem essa, porque a ansiedade não é uma coisa assim, você não determinar, eu não quero ficar ansioso, pronto, e você não fica. Ou então você pode postergar isso daí. Não, a ansiedade, na verdade, ela não é uma doença, ela é a consequência de algo que não está bem dentro de você. Então, não adianta você querer controlar a ansiedade se não resolver o que está causando essa ansiedade em você. Então, primeiro, não adianta eu falar para vamos lá, vamos respirar. Vamos fazer exercício da respiração, tal. Vamos pensar pensamentos positivos, tal. Mas isso não vai ter efeito na pessoa se não trabalhar o que está disparando essa ansiedade nela. Então nós precisamos trabalhar nesse equilíbrio. A questão do efeito permanente, né? Você tratar realmente a questão do que está profundo, que está por trás, né, dessa ansiedade, da agressividade, do choro, que, não sei por que eu chorei, não sei por que falei, não sei por que eu gritei com o meu vizinho ou com alguém no trânsito, né? Então a gente vê que já vem de muito tempo essa questão da ansiedade e que somente por conta da quarentena as pessoas estão vivenciando com mais intensidade o fator ansiedade. Bom, vamos esclarecer uma coisa, Daniela. A diferença entre a ansiedade e essa angústia que você acabou de dizer, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que ela está ansiosa, mas na verdade ela está angustiada. Ela está num estado de angústia e não simplesmente ansiosa. A ansiedade, na verdade, é uma pressa. É querer que as coisas sejam resolvidas de uma hora para outra. É atropelar as coisas para querer... E a pessoa entra num tal de desespero. Aí o coração dispara, ela tem sudorize, ela acha que ela vai morrer, vem aquela aflição, até mesmo aquela dor na nuca, a dor tensional que vai se espalhando pelo corpo, e a sensação que vai desmaiar, a sensação que vai perder o chão, então, e o medo constante, tá? Então isso é uma crise de ansiedade, que pode se tornar num pânico, numa crise de pânico, que é outra coisa que num outro momento a gente pode estar falando. Agora, a angústia, ela já vem acompanhada de uma tristeza que ela vai aumentando, ela vai se aprofundando e daqui a pouco a pessoa fica num estado deprimido mesmo, de não querer mais fazer nada, se isolar, parece que nada tem sentido para ela. É lógico que isso vai disparar também uma ansiedade, mas que fique bem claro, esse estado de angústia da pessoa e esse estado de ansiedade. É muito importante o senhor esclarecer, porque realmente as pessoas confundem, né? Eu estou ansiosa, às vezes, porque a ansiedade, ela é importante nas nossas vidas, num grau de equilíbrio. Ela é normal, faz parte das nossas vidas. E por conta, às vezes, de ser tão normal, né, as pessoas estão usando a fala, estou com transtorno de ansiedade, mas na verdade
ela não teve esse diagnóstico, ela auto se diagnosticou, como a depressão também, né, Orivaldo? Tem pessoas que abrem a boca para falar, estou com depressão, mas o que é a depressão? Então, Orivaldo, é possível controlar em tempo de quarentena essa ansiedade? Sim, claro que é possível, mas como eu te disse, não existe uma cartilha que sirva para todos. Depende do equilíbrio emocional de cada um. De repente a pessoa está ansiosa porque já veio desencadeando essa crise de ansiedade. A pessoa pode estar numa angústia profunda porque já veio desencadeando essa crise. Então não adianta eu falar para a pessoa, vai fazer exercício da respiração. E muitas vezes nós devemos considerar também que existe a questão química, sabe? O organismo da pessoa não está mais produzindo a serotonina suficiente, a dopamina e aquelas substâncias que o organismo precisa para se sentir bem, o corpo ficar bem. Então aí precisa de um acompanhamento de farmacológico para poder, junto com terapia, para poder trazer de volta o equilíbrio químico. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela trabalha em função de pulsos elétricos e pulsos químicos. Se alguma coisa não estiver funcionando direito, vai disparar a ansiedade, vai disparar a angústia e assim por diante. Por isso que é importante você parar um pouco para refletir a respeito do que nós estamos falando e fazer uma autoanálise, né, do momento que você está vivendo e o momento que o país está vivendo. A questão do confinamento traz uma experiência para o povo brasileiro e para o mundo inteiro, traz uma experiência de um grande desafio, porque estar confinado mexe com o nosso psique, de uma tal forma que nos remete a uma punição, como se nós estivéssemos sendo punidos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como o isolamento, essa experiência de estarmos isolados, como isso mexe com o nosso psique, né? Porque quando éramos criança, era muito comum, quando nós fazíamos alguma bagunça, nós éramos punidos como? Vá para o seu quarto, fica trancado no seu quarto. E muitas vezes, pessoas que já têm uma predisposição muito mais profunda em relação ao transtorno de ansiedade, como que fica esse psique? Porque ou vá para o seu quarto ou vá para a prisão. Como que funciona isso, né? Indo um pouquinho mais profundo na questão do psique. Bom, o ser humano ele vive em função de comparações, em função de avaliar o ambiente, o meio que ele convive. Ele funciona de uma forma muito equilibrada quando ele tem sucesso em todas essas áreas. E se alguma dessas áreas começa a estar em desequilíbrio, ele vai entrar num colapso, ele vai entrar numa crise. Bom, com a liberdade de trabalhar, de ir e vir, de ter seu tempo de lazer, de fazer isso, fazer aquilo, ele lida melhor com essa situação. Agora, num confinamento, ele é privado dessas coisas. Então, nós vamos falar agora de um assunto muito complicado, mas que é importante que quem está nos assistindo entenda. É a questão dos recalques, dos nossos desejos, da nossa libido. O que é a libido? Não é só a questão do desejo sexual, mas o desejo de prazer em determinada coisa. Então, quantas pessoas hoje no confinamento, nessa quarentena, não está com a sua libido recalcada? Não estou falando dessa questão sexual, mas olha, o meu prazer era todas as quarta-feiras jogar futebol, um exemplo. Então ele não vai mais jogar futebol. Meu prazer era no domingo, mesmo em casa, assistir o jogo do Corinthians. Não está tendo mais. A libido dele está sendo retido. E o brasileiro não, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender essa questão da privação, do recalque. E o recalque, se a pessoa não trabalhar bem isso daí, um momento ou outro ela vai extravasar. Depois,
não teve como sair, como aliviar esses recalques, ela pode entrar numa crise, né? Pode surtar, pode adquirir uma doença psicossomática, pode adquirir algumas manias e até mesmo se tornar uma pessoa muito agressiva. Isso está relacionado com o risco aparente de morte, e isso gera medo de perda, de perder um emprego, de perder até mesmo um casamento, enfim, porque tem relações que estão baseadas nas questões financeiras, né? Enfim, mas porque o que eu percebo é essa intolerância, né, dessa questão da mudança, de estarmos nos adaptando. Ao mesmo tempo que nós conseguimos nos adaptar, mas até chegar a essa adaptação existe um sofrimento. E é nessa questão que eu quero conversar com vocês, que vocês pensem na questão do sofrimento. Será que esse sofrimento é real? Será que esse sofrimento é verdadeiro, é palpável? Ou só está em algo superficial? Aquilo que as pessoas estão trazendo como na fantasia, quer dizer? Nas fantasias. Então, é muito importante vocês prestarem atenção e ouvir o que nós estamos falando para uma reflexão, para a vida de vocês. Porque, às vezes, por muito pouco, algo se torna tão grande. Então, assim, manter a calma, já buscar essa calma, de fazer uma análise, já é muito importante, já é um caminho, né, Orivaldo? Eu já falei em outro programa a respeito dessa angústia do bebê, né, que começa lá no início de tudo. Nós nascemos com duas pulsões, e essa pulsão, uma é a pulsão de vida e a outra é a pulsão de morte. E dependendo da nossa subjetividade, de como nós encaramos essa situação, é que vai ser desenvolvida mais a pulsão de vida ou mais a pulsão de morte. Então, perante essa situação de hoje, da pandemia, dessa quarentena, alguns vai se tornar mais positivo, pulsão de vida, e outros vão se tornar mais negativo, pulsão de morte. Por exemplo, quem tem essa pulsão de morte negativa, ele vai pensar: o que vai ser de mim? Como é que eu vou continuar sustentando meus filhos? O que vai falar? Eu vou morrer, eu vou pensar, não tem mais sentido essa vida. E ele vai sempre pensar para esse lado negativo. O lado positivo de tudo isso, aquela pessoa que tem estabelecida a pulsão de vida, ele vai pensar: não, isso aqui é uma chance para mim melhorar minha vida, eu já passei por essa crise e agora eu vou sobreviver, vou trabalhar para que isso seja melhor na minha vida. Então ele sempre vai achar uma saída positiva para tudo isso. Então, mas isso tem a ver com o quê? Com a subjetividade de cada um. Então falar como que a gente controla uma ansiedade hoje, como que a gente resolve isso, está muito relacionado com esse histórico de desenvolvimento da personalidade de cada um. Então, não tem uma receita, não tem algo assim pronto. Lógico, nós vamos lá, faz isso, faz aquilo, exercício aqui, tal, mas vamos em frente. É isso que a vida nos ensina. É interessante o senhor falar sobre a questão da subjetividade, porque é algo muito pontual falar sobre isso, porque a ansiedade, ela está meio generalizada nas falas. A forma como tem que ser, como nós temos que fazer, respira, deita, corre, faz, tá? Só que dependendo da sua subjetividade, vai depender, a sua reação vai depender de como você vê. O interessante é que eu vi vários relatos maravilhosos de pessoas que, no meio de um caos, no meio de uma pandemia, de muitas incertezas, aonde muitos estavam com medos, e não que essas pessoas não tivessem medo, mas elas superaram esses medos e se reinventaram, né? Fazendo coisas extraordinárias, né? E não só olhando para si, mas olhando como posso ajudar o meu próximo, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no nosso sofrimento, na nossa dor, num termo até egoísta, o senhor me corrige se eu estiver errada, e isso vai
criando vai se tornando tão intenso que eu não consigo ter bons olhos. E nada, por mais que venha até a vacina do coronavírus, eu ainda vou estar duvidando a respeito, será que é mesmo? Será que é verdade? Está havendo uma conspiração? Então a pessoa já entra numa paranoia também, né, Orivaldo? Exatamente, só completando, que eu me lembrei agora de completar, né, a minha fala anterior, a respeito dessa pulsão de vida, pulsão de morte, isso não significa que a pessoa que tem desenvolvido essa pulsão de morte, ela vai ser assim a vida toda. Isso pode ser trabalhado nela, ela pode ser reeducada a enxergar a vida de uma forma melhor. E isso a gente faz no trabalho de psicoterapia. Sim. A gente ajuda a pessoa a se conhecer melhor e aí ela pode tomar algumas atitudes fortalecedoras para ela poder tirar um pouco esse negativismo dela. Isso não significa que ela nasceu com a pulsão de morte e vai morrer com as duas pulsões. Mas se ela desenvolveu mais a pulsão de morte, não necessariamente ela precisa morrer com essa pulsão de morte. Mas ela pode melhorar isso no dia a dia dela. Então vai de um para outro que venha procurar ajuda nesse sentido. Por isso, assim, que a terapia ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela nos traz uma forma, nos leva a ver a vida de uma outra forma. Primeira coisa, partindo do ponto, olhando para nós. Qual é o pouco que eu tenho? O pouco que você tem é o suficiente, às vezes, no meio de um caos como esse. Que você está no controle das tuas emoções e a terapia ela te ajuda a trazer esse equilíbrio. Porque o que parece estar fora do controle é justamente porque dentro das tuas emoções você não está tendo a habilidade, né, para desenvolver, para saber lidar com essas questões. E a terapia ela nos ajuda muito, muito. Então você que tem preconceito, dizendo que terapia é só para pessoas que são loucas, eu acho bom você reavaliar o seu ponto de vista, porque olhar para nós é uma constante terapia, para que depois nós possamos olhar para o outro de uma forma diferente, né, Orivaldo? Sim. E enfrentar o que nós estamos passando, essa pandemia, essas incertezas, sim, que gera medo, sim, gera angústia, gera tristeza, gera decepção, gera tantas coisas, porque havia expectativas no início do ano. Justamente no início do ano, onde as pessoas entram com várias expectativas, vários projetos, vários sonhos, promessas, e de repente se viu com essas promessas, né, aí... eu não digo que acabada, mas adiadas, porque isso tudo vai passar. Então, eu quero que o Orivaldo traga uma palavra agora que traga para os nossos seguidores bom ânimo, Orivaldo. Sim, com certeza. Bom ânimo para continuar e prosseguir. Então, o que eu posso dizer para você nesse momento de pandemia, de crise, de ansiedade, de incerteza do que vai acontecer, é que você pode mudar todo esse quadro interno dentro de você. As suas decisões, a tua decisão, sabe, que você tomar agora de não aceitar mais todos esses pensamentos negativos, todas essas informações negativas, pode fazer uma grande diferença na tua vida a partir de hoje. Você precisa decidir que não mais vai se deixar envolver pelas notícias ruins, porque as notícias também são boas. Existe uma esperança, existe um quadro, existe uma luz no final do túnel de mudança. E eu, particularmente, acredito que nós não seremos mais as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Nós estaremos mais conscientes do que precisamos fazer em prol dessa humanidade, para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar do meu ente querido. Então nós estamos aprendendo algo importante dentro dessa pandemia, a nos valorizarmos, isso que é importante. Decida que não importa o que está acontecendo à sua volta, o mais importante é aquilo que você crê. E além do mais, nós precisamos se apegar à nossa fé. Se você tem fé, desenvolva mais esta fé, porque poderoso é o Deus que nós servimos,
que Ele é suficiente e poderoso para mudar todo esse quadro. E se não mudar, é a vontade dEle e nós temos que ter a certeza que estaremos no braço dEle para sempre. Fica essa dica para você. Viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. É isso, então chegamos ao fim desse tema, mas com certeza estaremos na próxima quarta-feira juntos com vocês, com mais coisas boas, com temas maravilhosos. Então, por isso, deixe a sua sugestão de tema, não deixe de, não apenas assista, compartilhe sobre o tema de ansiedade com aquelas pessoas que vocês acham que estão precisando. Então, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. E é isso. Até